Então, eu tenho aqui o PMIC. Estou aqui. Estou com um aparelho que está reiniciando. Liguei sem periférico nenhum. Passei um software. O aparelho continuou do mesmo jeito. O que eu venho? Venho aqui e verifico ao redor aqui, ó, se tem componente bipando com GND. Peguei algum capacitor aqui bipando com GND, eu vou verificar a resistência na escala de resistência do meu multímetro para ver se não é uma malha de baixa resistência. Beleza? Então, tem que verificar exatamente isso. Com o meu multímetro aqui, na escala de continuidade, eu vou, ó, peguei um capacitor que está bipando dos dois lados. O que eu faço? Coloco na escala de resistência e verifico a resistência. Se tiver 0 de um lado do capacitor, 0 do outro lado do capacitor, não tem conversa, curto-circuito, provavelmente essa linha está causando essa falha. Curto-circuito, por exemplo, para a linha de modem, né, da baseband, por exemplo, a baseband dos iPhones são um componente específico, certo? São um componente que fica fora da CPU. Nos Androids, praticamente 99,9%, vou colocar só uma vírgulazinha ali, que tem alguns ou outros aparelhos aí que tem baseband externa, mas são casos raros, né? A maioria dos aparelhos tem a baseband, que é, para quem não sabe o que é baseband é a CPU da banda base que controla o setor de radiofrequência, certo? Então, os aparelhos, ele tem uma baseband, ele tem um componente que controla esse bloco, né, analógico aí, esse bloco, onde vai haver a parte de rede, né, toda a parte de GPS, Wi-Fi, tudo isso, desconectou aqui, tudo isso, pessoal, vai ser, né, exatamente gerenciado pelo setor de baseband. Então, quando eu tenho, por exemplo, um curto-circuito em um buck, né, que alimenta o modem, o aparelho ele pode ficar reiniciando, travado na logo. Então, o bloco do modem, quando se tem um curto-circuito, né, deve verificar, porque ele pode causar esse comportamento. Inclusive, eu já trouxe até vídeos aqui no canal mostrando isso. Aqui não estou tirando, né, do meu bolso, não. Isso aqui eu estou dizendo porque tem evidências, eu já mostrei aqui no canal, quem é mais antigo aqui, já viu, inclusive, numa live eu mostrando, uma linha de modem com curto-circuito e o aparelho ficava travado na logo e não iniciava, né? CPU MediaTek, ok? Então, tem alguns CPUs que podem sim se comportar de forma diferente. Então, quando o aparelho chega para mim na logo e ele está na logo depois de uma queda, cara, já era. Não tem que nem só vai olhar o esquema elétrico só para saber onde é a linha de modem, certo? Mas provavelmente vai ser ela. Ou qualquer outro buck, né? Dependendo aí da CPU, pode ser que se comporte de uma forma parecida. Mas eu já peguei uns 4 ou 5 aparelhos com linha de modem em curto-circuito que o problema estava sendo loop infinito. Deixa eu explicar aqui que eu vou precisar falar agora de alguns componentes para entrar na parte de consumo e a gente conseguir, pelo menos, finalizar. É claro, inicialização é uma falha que precisa ser estudada, né? Não é assim, não é tão fácil. Tem coisas que a gente precisa estudar mais, né? Tem coisas que a gente precisa ter o conhecimento de esquema elétrico para chegar à conclusão, ter alguns outros equipamentos e ferramentas, isso aqui eu vou dizer daqui no final do vídeo. Mas vamos lá, já falei aqui, né, da CPU, então por conta de a CPU ter falha de comunicação com alguns componentes, o aparelho pode ficar travado na logo, certo? Então, por conta de barramento de 2C, possa ser que o aparelho fique travado na logo e é muito importante verificar isso. Então, se eu tenho um aparelho que está travado na logo, eu vou verificar curto-circuito, certo? Depois, se caso não for curto-circuito, eu já passei o software, procurar algum componente que esteja com aspecto duvidoso, com oxidação e alguma coisa, porque pode ser ele que está com alguma solda fria da malha, né, de barramento 2C e está faltando a comunicação, e dependendo da CPU aí, ele pode apresentar esse comportamento. Então, galera, a gente tem, né, como eu falei para você, a CPU é o cérebro da placa, ela se comunica praticamente com todos os periféricos, componentes e tudo mais. Se houver alguma falha, dependendo do tipo da CPU, da arquitetura, o aparelho pode travar na logo, certo?
PMIC, galera. PMIC. PMIC é o componente principal que alimenta a CPU, certo? Então, se eu tenho um aparelho que consome e cai para zero com consumo baixo, o meu PMIC pode estar com defeito, ok? Meu PMIC pode estar com defeito. Por quê? Porque o PMIC, ele vai tanto gerenciar a frequência da CPU, como ele vai mandar as alimentações para a minha CPU. Se o consumo na fonte de bancada é um consumo muito baixo e depois cai para zero, provavelmente o meu Power Manage, ou o meu cristal, ou o Power Manage não está enviando as correntes corretas, né, as tensões corretas, que diga, nem a frequência correta, e aí a minha CPU pode não ligar, certo? Como é que eu faço esse teste? Vamos lá. Eu posso pegar o meu aparelho, a minha placa, fazer um teste básico, né? A gente vai falar sobre isso aqui já já. Já falei para vocês aí da frequência, né? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu não falei. Se eu não falei, vocês vão me lembrando aí, beleza, galera? Eu não preparei nenhum tipo de material escrito, então eu posso me perder aqui. Às vezes eu posso repetir uma coisa que eu já falei, né? E vocês vão me orientando aí também, me ajudem aí, que a gente vai, um ajudando o outro, a gente chega no ponto, certo? Entendam que eu não falei nada de esquema elétrico aqui até agora. Só estou aqui utilizando, né, a experiência e os comportamentos e como é que funciona a placa e tudo mais, né? Mostrando para vocês aí. Ó. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Vamos supor. Suposições aqui. Eu tenho um aparelho que, quando eu boto ele para carregar, ele não carrega. Não carrega de forma nenhuma. Certo? Depois eu boto ele na fonte e ele mostra um consumo de 10, 20 mA e cai para zero. Isso significa o quê? Significa que minha CPU ela não está armando. Ela não está trabalhando. Certo? Para que haja um carregamento, pelo menos no aparelho, a minha CPU tem que estar funcionando. Certo? E o PMIC também, para energizar a CPU e a CPU se comunicar com o IFPMIC e mostrar a atividade de carregamento no USB Charge. Então, a gente usa, né, essa técnica com o cabo USB, colocando no USB Charge, para verificar exatamente isso, para a gente chegar a conclusões de se PMIC está, em parte, né, funcionando, se IF, em parte, estiver funcionando, se a CPU aí, em parte, está funcionando. Tem como saber exatamente? Não, mas a gente tem uma ideia de que ela não está morta. E pode ser uma falha por alguma linha, por alguma alimentação, mas que os componentes estão, né, pelo menos vivos ali, mostrando sinal de vida. Então, eu coloco um cabo USB para a gente ver como é que está, né, a atividade de carregamento. Então, se o aparelho chega lá em 600 mA, ou então ele ativa o carregamento, fica lá 1.8, né? E na maioria, quando ele dá esse consumo aí de 1.8, 1 ampere, acima de 1 ampere, no carregamento, ele vai estar com um consumo travado, né? E aí já vai ser uma falha, provavelmente, de SDRAM ou de memória. Mas aí a CPU já se conecta ali com o IF, né? E já mostra carregamento. Certo? Então, ó, nesse caso aqui, como eu falei para vocês, a gente coloca o aparelho num cabo USB e verifica o comportamento no USB Charge. É muito importante ter o USB Charge, beleza, galera? Nesses tipos de análise, né, sem esquema elétrico, a gente precisa da fonte e do USB Charge para chegar a algumas conclusões, e até mesmo do próprio notebook. A gente tem que ter um notebook para a gente plugar essa placa em um notebook para ter acesso ali, né, a CPU do aparelho, ver se ele está lendo, né, se ele está reconhecendo a CPU, e se a CPU está se comunicando ali, né, através dos cabos da linha de dados aí de FPMIC com a CPU, certo? E aí eu já sei que o PMIC está energizando a CPU, eu já sei que o IFPMIC está trabalhando também, certo? Então descarto algumas possibilidades aí dessa falha de inicialização.